Os que seguem não são um instrumento da paz é outra coisa, né? Mas, essencialmente, as religiões, elas pregam a compaixão, o perdão, a paz, o amor. Bem, na verdade, eu trouxe essa fala aí, atribuída ao Mahatma Gandhi, que foi um hindu que estudou na Inglaterra, na época em que a Índia era dominada pelos ingleses. O pai dele era comerciante, eles tinham um certo dinheiro, e naquela época, né, antes lá de 1900, quem tinha dinheiro no Brasil, o pai mandava para Portugal para estudar direito, né, em Portugal. E quem era na Índia ia para a Inglaterra. Né? Então, o Gandhi ele teve esse privilégio de estudar na Inglaterra. Só que ele voltou para a Índia depois de formado e foi para a África do Sul para cuidar de uns indianos, a comunidade de indianos que eram discriminados na África do Sul. E a África do Sul vivia o apartheid, era um país de negros dominado por uma minoria branca. E ele foi lá para resolver, como advogado, as causas da etnia dele, né? Bom, e aí ele faz um trabalho formidável, volta para a Índia, o pessoal já conheceu, e agora vamos cuidar aqui, porque nós estamos sofrendo aqui. E a proposta dele, desde lá da África do Sul, é que nós vamos lutar, mas sem violência. O nosso princípio vai ser uma resistência, mas jamais vamos usar da violência. E ele foi uma das pessoas que lia muito as doutrinas religiosas, e ele gostava muito do Sermão do Monte. Então essa frase é atribuída a ele. Eu já li alguns livros dele, não encontrei essa frase, né? É uma frase atribuída a ele, que diz o seguinte: não existe um caminho para a paz. A paz é que é o caminho. A gente acha que se eu tiver determinadas coisas, eu vou ter paz. Se eu tiver uma saúde perfeita, eu vou ter paz. Se eu tiver uma situação econômica perfeita, eu vou ter paz. Mas é o contrário. Essa frase nos sugere o seguinte: eu preciso de paz para ter as coisas. Eu preciso de paz para perdoar. Eu preciso de paz para amar. Eu preciso de paz para viver em harmonia. Eu preciso ter paz para ouvir o outro. Então a paz é que é o caminho, né? Não o contrário, como sugere. Bom, se o mundo está doente porque nós vivemos não uma cultura de paz, mas a cultura da violência. Eu não vou falar muito desses slides, não. Mas se a gente prestar bem atenção, a gente cresceu. Eu acho que uma boa parte aqui deve ter muito ouvido isso aqui, do pai. O pai dizia assim: se você apanhar em casa, quando chegar em casa, se apanhar na rua, se você apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo, né? Aí eu dizia: oxe Maria, me apanhei na rua. Mas isso é cultura da violência, né? É a cultura da violência. A gente é de uma época em que dizia assim: se tivesse um casal brigando, deixa, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Então a gente foi crescendo, ouvindo determinadas coisas que era assim, extremamente possível de acontecer, sem falar da violência psicológica, né? Da violência mesmo. E aí é como o slide mostra, que existe uma violência ativa, mas existe também uma violência passiva, né? Não vou me demorar nisso. E o que é então, o que seria não uma violência? O primeiro princípio da ação não violenta é a não cooperação com qualquer forma de humilhação. Então, quando a gente coopera de alguma forma, né, para essa cultura da humilhação, a cultura do bullying, às vezes na escola, né, aquele garoto que está sofrendo bullying, e em torno as pessoas riem como se fosse uma coisa, naturalizando determinadas violências, e que acabam que não parece violência,
porque ficou assim, é tão natural que a gente acha que não é violência, né? Então, o princípio da não violência é, primeiro de tudo, a gente não cooperar com nada que nos remeta à violência, né? À humilhação do outro. Por isso existe uma corrente, né? Uma ciência, podemos dizer assim, que é a chamada a comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar? Já, né? Que é muito interessante, né? A comunicação não violenta. Não vou falar disso, mas é só para dizer também que a nossa fala, ela está muito imbuída, assim, ela carrega um peso também da violência, né? Às vezes, a nossa linguagem corporal, ela é violenta, né? Então, quando a gente fala assim, cultura de paz, cultura no sentido de a gente cultivar, como no sentido mesmo de agricultura, né? A cultura tem vários sentidos, a palavra cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente pensa em arte, pensa em música, mas também em plantio, daí a agricultura, a piscicultura. Então, o que é? É o cultivo. Então, a gente tem que aprender a cultivar a paz. Mas existem uns mecanismos para isso. Não é fácil, né? É um processo. Bom, e aí, eu gostaria de começar dizendo assim, existem dois mundos. O mundo externo, que é esse que eu consigo perceber através dos meus sentidos, esse mundo material, esse mundo que a gente vive, e o mundo interno, que é aquele mundo psíquico, é o mundo da alma, é o mundo interior. Esse mundo externo, eu vou fazer aqui uma abordagem dos filósofos existencialistas, certo? Que acreditavam somente na existência como tal, não existia vida depois da morte nem nada. Mas vamos imaginar, todos nós, que é o seguinte: nós surgimos nesse mundo, nós aparecemos, nós surgimos dele. Eu não escolhi, claro que a gente escolhe, certo? Eu não estou levando em consideração a doutrina espírita agora. Eu não escolhi a cidade, eu não escolhi a cor da minha pele, eu não escolhi o meu gênero, eu não escolhi o meu pai e minha mãe, nem a língua, nem a minha classe social, eu não escolhi, eu surgi nesse mundo. Então, quando eu apareço nesse mundo, eu estou sujeito ao que o mundo vai fazer de mim. E a primeira instância de socialização do indivíduo é a família. Então, eu surjo numa família. E aí eu vou aprendendo determinados valores com essa família. Se a família for religiosa, vou ter valores religiosos, vou aprender isso. Se não, vou ter outros tipos, e assim vai. Quando a gente é criança, vai aprendendo que isso é o certo, isso é o errado, tal. Depois nós entramos numa escola, a escola é outra instância de socialização do indivíduo, depois as religiões e, por fim, o Estado. Bom, esse é o mundo, a influência do mundo externo em mim, que os sociólogos, alguns vão dizer que chamam isso de fator social, ou seja, algo externo vai moldando o meu ser interior, certo? Beleza até aí? É um pouquinho, né? Mas vamos lá. É claro que a doutrina espírita nos ensina que nós, no mundo espiritual, antes de se reencarnar, tem um planejamento. E aí eles chegam e dizem: olha, você vai ter que se reencarnar de novo no Ceará, lugar fresco, de novo no Ceará, de novo nessa classe social, de novo com essas pessoas que você conviveu, né? Eu já pedi para a próxima vez nascer na Inglaterra, no castelo de Windsor, né? Pode ser que eu seja, vou logo pedindo agora, humildemente. Eu não quero voltar, mas se voltar, né? A Eline é que briga comigo, ela não diga isso. Mas o que é que acontece? Nós escolhemos. E aí só que nós esquecemos. Porque tem o esquecimento, né?
E aí nós estamos sujeitos a essa força do mundo exterior. A nossa educação, a nossa língua, a nossa cultura, tá certo? E nós vamos aprendendo a lidar com esse mundo exterior a nós. Só que nós não aprendemos muito a lidar com o mundo interno, com as dores. E aí tem um outro livro maravilhoso chamado As Dores da Alma. Quem conhece? Maravilhoso, né? Que eu recomendo. Próxima vez eu trago um livro para deixar aqui para vocês, As Dores da Alma. E aí nós vamos aprendendo a lidar, nós estudamos, nós trabalhamos, nós criamos mecanismos, vamos aprendendo a lidar com esse mundo. Só que esse mundo vai oferecendo determinados desafios, decepções, tristezas, angústias, e que nós não lidamos muito bem com isso. Por quê? Porque a gente aprende a ler, aprende a escrever, aprende a lidar com várias situações, mas ninguém aprende a como lidar com a frustração, com os erros meus e do outro, né? A gente não aprende a ouvir, a gente aprende a ler, escrever, a falar, mas a escola não ensina a gente a escutar, a ouvir o outro, né? A gente, inclusive, aprende a ler e a escrever antes mesmo de pensar, no sentido de reflexão, né? Então, daí a dificuldade, muitas vezes, de nós fazermos essa reflexão. O que é a reflexão? É o pensamento, quando sai de si, ele volta para si mesmo. É o pensamento pensando sobre a coisa pensada. Isso é a reflexão. E não vamos esquecer que o pensamento é um atributo do Espírito. Nós somos espíritos pensantes. Eu estou aqui, como todos nós, estamos aqui pensando, mas o que pensa não é o meu cérebro. Eu tenho um cérebro que serve como um aparelho para muitas coisas nesse meu organismo, que nós espíritos vamos nos utilizar. Mas eu deixando o corpo, eu continuo sendo um ser que pensa, que sente. Nós continuaremos os mesmos. Se a gente tem uma raiva, vamos levar essa raiva. Se a gente não perdoa, vamos levar essa falta de perdão conosco. Se a gente ama, vamos levar o amor. Bom, então nós temos esse mundo externo. E aí é necessário que a gente reconheça nesse mundo interior algumas traves, certo? E aí quando a gente reconhece essas traves, é que a gente vai poder ver com lucidez o que realmente são as verdadeiras fontes de infelicidade e coisas que nos distanciam da paz. O que são traves, Fernando? Traves são dispositivos inferiores que limitam a nossa marcha evolutiva. Vou já mostrar alguns aí, vocês dizem se concordam ou não. Lembrando, somente quando a gente faz essa viagem para o mundo interior e começa a detectar determinadas traves, que essas traves nos impedem de ser felizes e de termos paz. Tá certo? Vamos lá. Vamos para as traves. Primeira, medo. O medo tira ou não a paz da gente? Tira. Né? O medo nos impede ou não de ser feliz? Impede. Às vezes a pessoa tem medo. Às vezes a pessoa tem medo até de ser feliz. Não vou fazer isso não, porque eu posso me decepcionar. Não, Deus me livre de eu querer aprender a andar de bicicleta. Eu posso cair. Né? Então a gente vai sempre colocando algo negativo no nosso caminho. Então eu digo assim, eu vou levantar essa primeira, pai, será que vai dar certo? Né? A gente tem um medo, tudo que a gente faz, a gente tem medo.
Eu me lembro, acho que de uma palestra que eu assisti há muito tempo atrás, que a pessoa dizia assim: eu tenho medo, eu tenho tanto medo que eu tenho medo de ter medo, né? Tem gente que tem medo de ter medo, e o medo é uma das traves que nos tira a paz. E às vezes a maioria dos nossos medos são imaginários, não são, nem são reais. É aquele medo, quer ver? Aquele medo assim que a gente diz assim: meu Jesus, eu estou com uma dor na cabeça e o médico disse que eu fosse fazer uma ressonância no corpo. E se for um tumor? Pronto, aí você já não dorme, você já não come, você já decretou a sua morte, você já vê logo se está em dia o carnê do cemitério, né? Você já imaginou um tumor tomando conta da sua cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça, muito. Tumor eu não tenho. Porque eu tenho dor de cabeça desde a adolescência. Se eu tivesse um tumor, ele já estava do tamanho de uma bola de basquete, né? Porque não dá, né? Imagina. Então, tumor eu não tenho. A minha dor de cabeça não é isso. Mas a gente tem medo. A gente tem medo. E o medo tira um pouco a nossa paz. Uma outra trave que a gente pode colocar é a cólera. A cólera no sentido de raiva, né? Quando a gente é muito irritado, quando a gente tem muita raiva, alguns chegam a ter ódio, né? E a gente vive essa escala do ódio no mundo externo, mas esse ódio no mundo externo é um reflexo do ódio do meu mundo interno. O mundo externo, ele é sempre um reflexo, né? A gente vive ódio em tudo. A gente não pode ir mais assistir um jogo de futebol, porque tem medo de usar a camisa do nosso time, porque o outro pode nos agredir. Por isso, a gente é agredido porque professa determinada religião, o outro não, né? E por aí vai. E pessoal, o ódio, esses sentimentos, eles desequilibram o nosso campo energético de tal forma que o nosso perispírito é atingido. Vocês sabem, né, do perispírito, é o corpo entre o espírito e o corpo físico. Ele é atingido e, consequentemente, atinge o corpo físico. Fernando, você poderia me dar um exemplo? Dou. Alguém aqui já teve uma raiva na hora do almoço e perdeu a fome? Graças a Deus ninguém, ainda bem, né? Ninguém tem esse tipo de raiva na hora do almoço, né? Eu tenho só, não perde a fome. Não perde a fome. Tem uns que não perdem a fome, eu perco a fome. Uma raiva à noite antes de dormir, perdeu até o sono. Gente, é porque esse sentimento, ele vibra no nosso campo nervoso de tal forma que ele desequilibra todo o sistema orgânico. Você imagina um sentimento fazer você parar de ter sono, porque liberou determinados hormônios chamados hormônios do estresse, os cortisóis, né? Cortisol. E esses hormônios, eles dizem assim para o nosso organismo: ou você ataca ou você foge. Você está em perigo. Quando você está com medo, quando você está com raiva, quando você está com medo ou raiva, você já vê aquelas pessoas que começam a tremer. Não é de medo não, porque a pessoa diz assim: tremeu de medo. Não, ela está com medo e começou a tremer, porque o organismo involuntariamente começa a aquecer os músculos para atacar ou fugir. E é isso que um sentimento faz com a gente. Quando a gente não tem mais o corpo físico, a gente tem os mesmos sentimentos. Onde é que a gente sente esses sentimentos? Por toda a parte do nosso eu, que é espírito. Tudo. A gente não tem mais um corpo biológico, então é o espírito que sente. E sente mais forte ainda, mais forte ainda. Tudo que a gente sente aqui na Terra é um percentual pequeno do que nós sentiremos quando estivermos desencarnados. Por isso que o amor de um espírito já que conseguiu a consciência, uma paz, um equilíbrio,
irradia numa força incrível. Se Jesus descesse aqui, a uma certa altura, não precisava ser nessa rua não, talvez nesse bairro, com todo o seu esplendor e a sua força espiritual, isso aqui virava um dia. Ele iria, essa luz espiritual dele ia iluminar isso aqui tudinho. A gente não ia nem compreender como é que está escuro e começou a ficar claro. A gente ficaria cego, sem compreender nem o que estava vendo. Por isso que até Jesus, para se manifestar depois que morreu, ele se manifestou de uma forma branda e doce, e não toda sua potência, porque ele não podia fazer isso, né? Então, do mesmo jeito, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, né, é muito forte. O ciúme tira ou não a nossa paz? Tira, né? E às vezes é o ciúme do namorado, da namorada, o ciúme do irmão, o ciúme do pai, ciúme dos objetos materiais, né? Das coisas materiais. Insegurança, né? A insegurança desequilibra a gente, deixa a gente sem aquela paz interior, a gente se sente inseguro em tudo, né? Complexo de inferioridade, né? Todos nós temos um pouco, algumas pessoas não têm de jeito nenhum, né? Mas no geral nós temos algum complexo de inferioridade, né? Que também tira um pouco a nossa paz. E esse aí, pessoal, tira ou não a paz? O sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma coisa que tira tanto a nossa paz, que ao desencarnarmos, nós sofremos mais pelo sentimento de culpa do que por qualquer outra coisa. Porque se nós encarnarmos, carregamos esse sentimento de que, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Porque o sentimento de culpa é também por algo que a gente não fez. Quantas pessoas desencarnam e as pessoas sofrem porque dizem: eu poderia ter ido mais lá, eu poderia ter sido mais paciente, eu poderia... Tantas vezes a pessoa me pediu perdão e eu não perdoei, agora não tem mais jeito. Aí carrega aquele sentimento de culpa, né? Por vaidade, por orgulho, ou até por falta mesmo de compreensão de muitos fatores. Nós não compreendemos a psique do outro na sua totalidade, nós não compreendemos o outro. Talvez por isso nos reste um caminho, a humildade, né? A gente ser humilde. Já que eu não compreendo o outro na sua totalidade, e o outro nunca vai me compreender, então, que tal assim exercitar a humildade em relação ao outro, né? Então, o sentimento de culpa tira demais a paz da gente. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu li um livro que era esses livros que falavam de samurais, né, que tinham os contos e tal, e um dizia assim: olha, eu conheço generais que venceram batalhas dificílimas, homens que levavam seu exército e ninguém conseguia vencer eles, mas foram derrotados pelo sentimento de culpa. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa bem-aventurada, aquela pessoa forte, aquela pessoa que decidida, que resolve tudo, mas no seu mundo interno arrasta um sentimento de culpa muito forte, muito forte. Bem, e ressentimentos. O ressentido é aquela pessoa que não resolveu os seus sentimentos. O sentimento não chega no lugar onde tem que chegar e volta, e fica remoendo eternamente aquilo ali, certo? Cris, você me diz mais ou menos o tempo que eu tenho, porque senão eu corro com os slides aqui, tá certo? Eu estou indo aqui bem devagar. Sombra é um conceito do Jung, que foi contemporâneo de Freud, né, um dos pais da psicanálise, para designar a soma das coisas que são rejeitadas no nosso íntimo, né? E que a gente não quer admitir para si mesmo. Então, eu não quero admitir que eu tenho ciúme, jamais. Inveja,
que é isso? Eu não tenho inveja. E o Jung vai dizer que é o que a gente faz. A gente pega isso, joga num quarto lá na psique da gente, que eles vão chamar de sombra, que a gente não quer admitir que tem, certo? Só que não ver não significa não ter. Às vezes a gente não vê que tem complexo de inferioridade, que tem ciúme, que tem inveja, que tem medo, que tem insegurança. A gente não percebe isso no nosso mundo interior, mas não ver isso não significa dizer que a gente não tem, né? A gente tem sim, né? Só que a gente não vê. E é preciso trabalhar. É como a gente precisa reconhecer que precisamos desvendar o nosso mundo interior. E muitas criaturas, como eu e tantos outros, têm medo de si mesmo, de desvendar gradativamente a nossa geografia interna, o nosso mundo interior, com um padrão de carência e medo assim incalculáveis que nós carregamos dentro da gente. E é preciso a alta confiança, o autoconhecimento para a gente chegar a ter paz, tá certo? É preciso então o famoso conhece-te a ti mesmo, que é o que nos convida a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma filosofia, uma ciência, mas ela também tem essa característica, né? E até Kardec falava, né, da psicologia, né? De fazer com que a gente volte sempre para o nosso mundo interno, para a gente fazer reflexões profundas. Talvez, eu arrisco a dizer, baseado na literatura espírita e nas mensagens dos nossos irmãos desencarnados, que um dos momentos mais importantes do nosso dia é quando a gente vem para a casa espírita pensar sobre coisas espirituais, trabalhar a nossa dimensão interna, porque o mundo lá fora a gente se resolve, a gente trabalha, a gente faz as coisas, mas a gente tem que ter esse momento de parada para enriquecer o nosso mundo espiritual, tá certo? É preciso que a gente tenha uma real consciência do que queremos, do que podemos, sentimos, pensamos e almejamos. Muitas vezes a gente não sabe o que quer de fato. E aí vem uma fala emblemática do nosso Mestre Jesus, quando procuravam ele, que ele dizia assim: o que queres que eu te faça? É muito profundo, né? É muito profundo, porque tu imagina eu chegando assim perto de Jesus, querendo alguma coisa, e ele olhando para mim, dizendo assim: o que é que você quer? Porque ele sabia, ele como um ser elevado, ele lia nos olhos da gente a nossa alma. Então, né? Quem assistiu aqui um filme chamado Ressurreição, né? Ressurreição é a história de um general romano que recebe uma ordem de Pilatos para encontrar o corpo de Jesus, porque o pessoal está dizendo que ele ia ressuscitar, e o Pilatos diz: olha, encontra logo o corpo desse judeu para acabar com esse negócio de que ele vai ressuscitar. E aí o filme todinho é esse general romano atrás desse Jesus, e ele encontra, só que não morto. Jesus, ele vê Jesus, né? E tem um momento que eu não vou falar o filme todo, porque é bastante interessante, mas a gente poderia fazer várias leituras espíritas, inclusive de Maria de Madalena, né? Maria de Magdala. E aí tem uma conversa desse general com Pilatos, lá no começo do filme, quando ele volta de uma batalha, e ele fala para o Pilatos o que é que ele deseja. Pilatos pergunta: o que é que você deseja? Ah, eu desejo terras, voltar para minha casa, um dia sem sangue, um dia de paz. Lá na frente, depois que ele vê Jesus, depois que ele diz: eu vou atrás desse homem aqui para saber o que é que está acontecendo, porque eu matei o cara e eu estou vendo o cara aqui, eu vou atrás dele. Em determinado momento, ele vê Jesus
E ele sobe lá perto, de noite, e ele se senta assim, ao lado de Jesus. Jesus olha para ele olha assim, sem saber o que dizer. Jesus olha e diz assim: o que é que você quer? O desejo mais profundo, né? O que é que você quer? Ele não consegue fazer uma palavra, dizer nada. Aí Jesus diz assim: um dia de paz, um dia sem morte. Aí o cara, né? Se fosse eu, tinha desmaiado, né? Porque a pessoa falar uma fala minha, que eu disse que ele não estava presente, não, um profundo conhecedor da alma. Então a gente precisa, para ter essa paz real, interior, a gente precisa saber o que a gente quer mesmo. E o que a gente sente, o que a gente pode, o que a gente almeja no sentido mais profundo, tá certo? Luiz, fala aí. É preciso que a gente tenha a consciência expandida. A consciência, como eu disse, ela começa do eu, é o ego. Tudo tem que ser em torno de mim, né? É o eu, a criança, é o ego, tá certo? Mas ela tem que se expandir e reconhecer que existe um tu, um outro igual a mim, com as mesmas dores, as mesmas alegrias e o mesmo anseio. Só que essa consciência não pode parar no tu. Ela tem que ter a ideia do nós. E mais do mundo e do universo. Infelizmente, a nossa consciência espiritual ainda está muitas vezes só até o nós, e o nós é circunscrito à nossa família, né? A do vizinho, tá certo? Bom, o trabalho interior sempre melhora a qualidade de nossa vida, pois passamos a conhecer a nós mesmos e o universo como um todo, visto que somos levados também por um propósito essencial, cuja função é de aprender a amar. Então, quando a gente faz esse trabalho interior, é para um dia a gente aprender a amar. E aqui eu vou falar de um conceito de amor. Não é o amor paixão, não é esse amor romântico, não é o amor cortês, é o amor ético. E o que é o amor ético? Eu preciso tratar o outro com amorosidade para que eu crie um ambiente de harmonia. Entende? E o próprio livro lá do Kardec, ele fala: eu não posso ter um amor por você que me ama, e a gente tem uma energia diferente do que aquele que me quer um mal. Mas eu apenas vou tratá-lo com cordialidade. Cordia é de coração, daí, né? Cordial, vem de corde, coração. Decorar é colocar o coração aonde você põe a mão. Então, o amor no sentido ético. Eu preciso sim vivenciar a minha vida com amorosidade e as minhas ações. Fernando, quer dizer que então a gente não tem mais raiva, é? Não, a gente continua tendo raiva. A gente só aprende que essa raiva não se transforme em violência. Tá certo? Em violência. Bom, então, cada um apenas pode amadurecer de acordo com o potencial interno. O que nos impossibilita de ter paz? O que nos impossibilita de ter paz? Preocupação. Muitos vivem, né, preocupados. A gente se preocupa com tudo porque a gente quer controlar. Lembra do mundo externo, esse aqui? O que é que a gente controla desse mundo externo, gente? A gente não tem muito controle. Mas quando a gente tem a neurose do controle, a gente vive essa coisa que não tem paz. E quando a gente ainda está na consciência só do eu, do ego, a gente acha que até as forças da natureza têm que, né, acontecer de acordo com a minha vontade. Vocês já viram aquela pessoa que vai: amanhã nós vamos para a praia, aí chove, aí ele diz assim, a famosa frase: rapaz, choveu só para eu ir para a praia. Ora, se acha, né? Ou seja, as forças da natureza
conspiraram contra ele, né? Mas é o ego, gente. A consciência ainda do eu, ali parado, estagnado, né? Olha qual é o controle que eu tenho sobre isso. Nenhum. Só que preocupação é diferente de prudência, de cautela. As pessoas trabalham, pagam uma previdência privada ou não, faz uma poupança ou não, faz aquilo. Por exemplo, amanhã pode chover. Bom, eu vou botar o guarda-chuva aqui. Se chover, está aqui o guarda-chuva. Se não chover, não preciso do guarda-chuva. Prudência. Mas eu não vou passar a noite sem dormir, pensando se vai chover ou não, porque eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Então, nas coisas do mundo externo e até no mundo nosso, biológico, nós controlamos muito pouca coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu ainda lembro disso, na época de colégio, os movimentos peristálticos. Já estudou isso? Nem se fala mais isso, né? São movimentos involuntários do nosso, por exemplo, o intestino. Ele se movimenta sem que eu, né? Tá lá. Pulmão, abre, são os movimentos. Eu me lembro dessa frase. Mas é porque eu tinha um grupo de amigos que eu dizia assim: quando a gente crescer e tiver filho, aí tu bota o nome do teu menino de peristáltico, o outro de molibdênio, que era a tabela periódica, aí a gente ia decorando as coisas. Nenhum colocou o nome do filho. A outra coisa é a mágoa, né, gente? Olha, a mágoa, eu me lembro muito de uma fala do Chico, diz assim: olha, a gente não veio aqui para, né, se banhar em águas de flores de lindóia, né? Como assim, não querer sofrer uma decepção, uma mágoa, uma ingratidão, como diz o texto das duas, é ilógico, é neurótico. Nós, em determinados momentos da nossa vida, nós seremos magoados, sofreremos decepções, ingratidão. Quantas vezes a gente faz uma coisa, o outro não diz nem um obrigado, e é assim mesmo. Claro que não era para ser assim mesmo, mas isso ainda acontece no nosso mundo, porque afinal de contas nós não somos um mundo feliz nem superiores, né? Então, querer passar uma vida, o fulano me magoou, pronto, o mundo acabou. Hoje eu não saio de casa porque fulano me olhou com a cara feia. Tem uns que é assim. Eu chego no colégio, aí eu digo: tu viu? A gente deu bom dia e a pessoa não respondeu. Eu digo: que ótimo, eu dei bom dia. O outro não respondeu, o problema é dele, né? Pior é se ele tivesse dado um bom dia e eu é que não respondesse. Aí a pessoa fica assim: vou falar mais nada contigo não, Fernando. Aí o pessoal desiste. Bem, a outra coisa é a culpa, que eu já falei. O egoísmo nos impossibilita de ter paz, né? Para adiantar um pouquinho, estratégias para a paciência, benevolência de julgamento. A doutrina espírita fala isso, nos convida a gente ser benevolente, né? Para a gente não julgar o outro em todas as suas ações, né? Porque nós precisamos também de compreensão muitas vezes, né? E às vezes a gente julga o outro sem compreender que aquilo era só o que o outro podia dar, né? Era o que ele tinha, era a compreensão, né? Era a maneira que ele conseguia amar, entendia o que era o amor, né? A gente muitas vezes de uma geração que a gente diz: meu pai não me amou, minha mãe não me amou, mas amou daquele jeito, que também não recebeu muito amor da mãe, dos avós, né? E era o jeito que eles compreendiam, entendiam e percebiam. Não era pior nem melhor. Nos próximos encontros, depois desta vida, desencarnado e reencarnado, a gente vai se encontrar. Minha mãe vai estar lá e vai dizer: meu filho, que bom que você está aqui, né? Seremos espíritos, companheiros que vivenciamos uma experiência de mãe e filho. Bom, e aí
a paz é um estado de harmonia que se manifesta em 3 dimensões. Cris, qual é o tempo? Acabou? Não? A Cris é que nem o seu Orlando. Eu dou palestra lá no seu Orlando. Seu Orlando, acabou? Não, pode ir. Se for, vai até. Bom, a paz é um estado de harmonia que se manifesta em 3 dimensões. Consigo mesmo, a paz individual, a paz com os outros, que é a paz social, e a paz com a natureza, que é a paz ambiental. E nós espíritas não podemos esquecer dessas 3 dimensões da paz, porque não é só a paz comigo mesmo, tem que ter a paz no meu entorno, uma paz social, de justiça social, de igualdade. Não é que uma vez eu fui numa palestra e uma pessoa perguntou: então quer dizer que não é mais para ter rico, milionário? Não, não é para ter miseráveis. Pode ter os seus, quem tiver rico, for rico. Inclusive, o Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Ele pergunta lá na codificação: uma pessoa que tem muito dinheiro e não precisa trabalhar, tem algo de errado nisso? Os Espíritos respondem: se tem muito dinheiro, dinheiro suficiente, que não precise mais trabalhar para o seu sustento, né, é legítimo, desde que tenha sido honestamente, sem ter prejudicado os outros, sem ter explorado os outros, né? Aí então o Kardec pergunta: quem tem dinheiro mais não precisa trabalhar? Trabalhar para o sustento? Não, mas deverá ser útil aos outros e à sociedade. Então, a paz social, ela só existe quando existe também justiça social, tá certo? E a paz ambiental. Gente, nós espíritas temos que se preocupar sim com questões ambientais. Sabe por quê? Adivinha? Porque a gente vai se reencarnar aqui de novo. Então, se o planeta Terra está aquecendo, porque estão destruindo determinadas coisas, nós vamos voltar para cá. E vamos pegar um planeta mais quente, com mais poluição, com menos água potável. Somos nós. A gente não pode esquecer das vidas sucessivas. A gente olha assim, às vezes, o espírita, e até eu sugiro aqui, quem sabe, uma palestra aqui sobre o meio ambiente e o espiritismo. Inclusive tem até um livro, né, do André Trigueiro, né, que fala sobre isso. Então, nós temos que cuidar disso. Cultivar o hábito do pensamento positivo, real. Não é aquele pensamento positivo de dizer assim: olha, eu estou com câncer, não tomo remédio e penso que vou ficar curado positivamente. Não, toma o remédio e pense positivo. Seja otimista, né, no que você faz. Não é um pensamento positivo alienado. A paz interior, ela tem que ter essa dimensão física, emocional e da mente. A do corpo, né, começa quando nós relaxamos o nosso corpo, quando a gente libera as nossas tensões e os nossos músculos. Lá no Evangelho de quinta-feira, a gente começa com uma meditação, um exercício de respiração, né? A gente apaga um pouco a luz, vai respirando, soltando, porque está vindo todo mundo do trabalho, a gente vai soltando aquelas tensões. E aí a gente vai fazendo esse exercício. Depois, a paz emocional acontece quando nós reconhecemos, sentimos e expressamos as emoções de maneira criativa, positiva, em um fluxo harmonioso que acontece do nosso interior para fora. É importante que a gente saiba reconhecer e expressar determinados sentimentos com criatividade, com sabedoria. Outro é a paz mental. Acontece quando percebemos que a mente é um veículo de expressão da alma
E é preciso silenciar a voz, a mente e o coração. A paz que a gente procura, muitas vezes está no silêncio que a gente não faz. Eu não estou falando do silêncio da boca, mas do silêncio do coração, o silêncio da mente. A nossa mente é muito, né? A gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu conheci um hindu, o Dada Siddheshwara Varananda, e ele diz assim: ora, a função da mente é pensar, você não consegue parar de pensar. Só que nós temos que imagina que a sua mente é uma árvore e os seus pensamentos são macacos. Os pensamentos são macacos pulando para todo que é lado. O que é que nós temos que fazer? Colocar cada macaco num galho quietinho, né? Então é uma arte, é um exercício a gente conseguir vivenciar isso. A doutrina espírita exige isso da gente quando a gente trabalha na mediúnica. Quando a gente bota ali 4, 5 pessoas no evangelho na mediúnica, a gente exige pede uma harmonia de pensamento, que todos estejam pensando ali no Cristo e tal. E de vez em quando sua mente faz isso, né? Você está aqui, aí se lembra da Odete Roitman, na hora que não é para lembrar, aí tem que ir, volta para cá, não é assim? É Odete de novo, está todo lado. Bom, é preciso para ter paz que a gente esteja centrado, equilibrado, sentir, pensar e agir. Jesus era isso. Ele sentia amor por pensar e agia com amorosidade. Às vezes, eu digo assim, eu sou desequilibrado, né? Eu sinto uma coisa, penso outra, faço outra. É por isso que a gente precisa pedir desculpa e perdão para as pessoas. A gente, né, fala assim: perdoe, não era isso que eu queria dizer, não. Eu pensei uma coisa e disse outra. Não é assim que a gente faz? Porque a gente não consegue esse equilíbrio de energias entre a minha fala, e daí tem um outro livro chamado Os Horizontes da Fala e Os Horizontes da Mente, que é maravilhoso também, que depois que a gente lê esse livro, Os Horizontes da Fala, a gente não tem vontade de falar nada mais. É impressionante. É impressionante. Bom, para terminar, cultivar a paz é investir em nosso potencial de interesse, de comunhão. É conquistar um centro que nos direcione para o bem viver e conviver. E agora eu vou encerrar, tá? Ética e paz, né? Estar em paz é ser paciente, é ser educado. Ser paciente não é uma coisa de outro mundo, não, tá, gente? Para a gente não ficar pensando assim: bicho, mas eu tenho que ser um espírito superior para ser paciente. Não. É a gente ser educado, a gente ser humanizado, é saber agir com calma, é ter determinada tolerância, porque a paciência é uma caridade. Às vezes, o outro vem, né, com aquelas coisas para a gente, e a gente perde aquela paciência. E a gente tem que ter equilíbrio para dizer: olha, né, determinadas falas. Às vezes fazer um pouco de silêncio, pensar antes de agir. É difícil, não é fácil, porque nós temos o nosso temperamento também, né? Vou encerrar agora. E eu lembrando de Jesus, que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Oração atribuída a Francisco de Assis. Essa oração não é dele. Essa oração é a chamada oração pela paz. Alguém sabia? É a oração pela paz. Que no século, muito depois de Francisco de Assis, um monge colocou a oração pela paz de um lado do panfleto e do outro a foto de Francisco de Assis. E espalhou na cidade. Logo virou a oração de Francisco de Assis. Mas não é dele, mas representa toda a espiritualidade de Assis. Então, como ser um instrumento da paz de Deus? Como trazer a paz de Deus dentro dos processos humanos? E o que é ser um instrumento? Ser instrumento da paz de Deus é diferente. Por exemplo, esse microfone é um instrumento que ele tem uma finalidade.
esses aparelhos, a lâmpada, o ventilador. Mas ser um instrumento da paz de Deus não equivale aos instrumentos que a gente percebe no mundo exterior. Para que eu seja instrumento da paz, eu preciso ter paz. Porque Deus vai me utilizar exatamente como instrumento, porque eu já cultivei dentro de mim, pelo menos comecei a cultivar algumas centelhas de paz. Tá certo? Então, essa oração é muito linda. É um convite para todos nós, eu encerro com ela. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvidas, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, e onde houver trevas, olha que linda essa outra parte. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender mais do que amar mais, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. É um convite lindo, esse convite, né? Onde houver falta de esperança, que a gente leve a fé. Onde houver lugares que tem ódio, que eu leve um amor. É um convite. E aí eu encerro com uma fala do Divaldo, lindíssima, que tem tudo a ver com essa passagem, que ele diz assim: se alguém te odeia, não é um problema. O problema é se você odiar. Se alguém não te perdoa, também não é o problema. Perdoa se você não perdoar os outros. Se alguém não te ama, também não é problema. O problema é se você não amar. Então tem tudo a ver com essa passagem. Se o outro não ama, se o outro não perdoa, se o outro ainda odeia, se o outro ainda quer destruir a natureza, se o outro ainda quer destruir o irmão, ele vai ter que aprender. Pior se for eu. Aí eu tenho um problema. Porque aí eu tenho que me resolver comigo mesmo. Porque eu só sou perdoado quando eu perdoo. E esse perdão vem do meu interior. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos e muita paz.